Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque Rodrigo Garro pode parar no Flamengo. O argentino estaria insatisfeito no Coringão e poderia sair nessa janela de transferências. Vamos falar também do interesse do Corinthians por um ponta que joga na Europa. E também Diego Palacios, não é novidade, né? Fora dos planos. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, rapaziada, já começo com essa notícia do Biel, atacante do Sporting de Portugal, do Sporting de Lisboa, 24 anos, ele é um ponta que joga pelos dois lados do campo, em alguns momentos até por dentro, faz a de segundo atacante também, que estava no Bahia, teve uma boa temporada no Bahia em 2024 e foi vendido ao futebol português por, olha, um valor considerável, na minha opinião, muito mais do que ele vale, tecnicamente falando, né? 8 milhões de euros, com 2 milhões de euros ainda por metas, mas ele está tendo pouco espaço, não está jogando por lá, aquela coisa toda. O Sporting colocou uma multa de 80 milhões de euros, então assim... Mas como ele não está tendo muito espaço, é natural, os empresários começam a oferecer para o futebol brasileiro, tem outras equipes interessadas, né? Pelo que eu vi, Atlético Mineiro... São Paulo, Vasco também estariam tentando, né, o Biel, e o Corinthians se colocou como um dos candidatos. Claro que depende do molde do negócio, né? De repente um empréstimo com um salário que o Corinthians hoje paga, tem uma folha de pagamento superior a 20 milhões de reais, né? Então dentro do que o Corinthians paga, pode ser que ele entre no orçamento, ainda mais se o Corinthians liberar a folha de pagamento, liberando alguns outros jogadores e tudo mais, então daqui a pouco dá para compor alguma coisa. Numa concorrência com Atlético Mineiro talvez seja um pouco mais difícil, embora o Atlético tenha uma dívida considerável, né? O São Paulo também está com uma dificuldade financeira, e o Vasco da Gama nem se fala, então não sei, acho que está todo mundo aqui na mesma dificuldade, né? Está todo mundo tentando trocar prejuízos, né? Mas o Biel, vamos lá, se encaixa dentro de uma característica de jogadores que o Corinthians quer e prioriza para a janela. Isso é um ponto. O Dorival Júnior não tem no seu elenco um jogador com as características do Biel. Eu tô sendo enfático aqui ao citar características, porque, vamos lá, em termos de qualidade, custo-benefício, bom, custo-benefício eu não tenho como prever. A gente sabe que muitas vezes um jogador não dá certo num clube e acaba despontando no outro. Tem a ver muito mais com a coletividade, na minha opinião, do que propriamente com a individualidade do cara. Às vezes, num time ajustado, o cara pode render muito mais do que num outro clube que estava mais bagunçado, que ele não tinha tanta oportunidade, aquela coisa toda. O futebol tem muitas variantes. Agora, eu já vi o Biel em dois cenários. Ele tem só 24 anos, então isso acho que é um ponto positivo. Mas eu já vi ele em dois cenários. No Bahia, do Rogério Ceni, do Grupo City, ele foi muito bem mesmo. Ele foi um jogador que até, olha, não tinha visto até então, tanto que o futebol português pagou por ele 8 milhões de euros com 2 milhões a pagar depois. As passagens anteriores dele por Grêmio e Fluminense, elas não recomendam. Ele estava mais jovem e ele disputa uma Série B com o Grêmio, mas também é verdade, num time muito difícil, num time muito sofrível, limitado tecnicamente. E aí o Biel era aquele ponteirinho de velocidade que não tinha tanto acabamento. Então, assim, o Grêmio que naquela época acho que ainda estava com o Ferreirinha, e aí o Ferreirinha machucava muito, o Biel era mais ou menos um substituto, um sucessor, e ele não tinha nem um terço da qualidade do Ferreirinha, que hoje, né, até andou fazendo alguns gols aí para provocar o craque Neto, né? que prometeu, né, fazer o programa de tanga caso ele chegue a um número de gols, acho que 10 gols, né, uma coisa assim. Enfim, mas o Biel não é nem perto do que é o Ferreirinha. E o Ferreirinha também não é lá nenhum craque, né? Só para vocês terem uma ideia. Então, assim, ele é o que o Corinthians precisa em termos de características. Pode ser que ele renda, pode ser que ele corresponda, pode ser que ele entre no time e chegue aqui no futebol brasileiro e arrebente, né? Volte para cá. Pode. Mas eu honestamente, eu não posso vender para vocês aqui de tudo que eu vi do Biel de que ele pode ser uma solução, porque verdadeiramente eu não acho que ele seja. Posso queimar minha língua e tomara, né? Caso o Corinthians contrate o jogador e ele venha aqui, seja o artilheiro do Brasil, tomara. Ou que seja um cara interessante para o time, né? Já vai ser interessante, já vai ser suficiente. Mas eu nem nisso aposto, tá? Mas vamos lá, informação do André Hernan, tá? De que o Corinthians se colocou como um candidato aí dentro desse
dessa concorrência para ter o atacante Biel lá do Sporting de Lisboa. Vamos falar sobre outras questões super importantes, como, por exemplo, tem chegadas e saídas nesse momento, né? O meu timão acabou de postar de que o Diego Palacios está definitivamente fora dos planos. Não é algo que a gente se surpreende. Meu Deus do céu, que bomba, que notícia. Porque assim, vamos combinar, né? O Palacios, ele tem 4 jogos, sendo um como titular com a camisa do Corinthians desde que ele chegou no início do ano passado de 2024. Chegou para ser a solução, veio do futebol norte-americano, da MLS, com bons números até, mas houve uma série de problemas físicos, né, com um problema na cartilagem, dentro de uma cirurgia de menisco que ele fez, a lesão se agravou, se intensificou, houve inchaço, dores, essa cirurgia foi refeita algumas vezes, ele não conseguiu retomar, começou a trabalhar mais para o final do ano passado, e aí todo mundo imaginava que, 2025 vai ser o ano do Palacios. De repente, ele entra num jogo aqui, se ausenta de novo, e aí, do nada, o clube contrata o Fabrício Angileri. Eu pensei, opa, tem alguma coisa errada. E tinha, né? E tinha. O Bidu terminou bem o ano passado. O Hugo é meio inexplicável, né? Jogar no Corinthians, né? Essa contratação ainda da gestão do Duílio, no final da temporada e da gestão do Duílio, o que não se explica mais ainda, né? Tá terminando a gestão, por que você contrata um jogador que vai ficar para a próxima gestão? Um lateral do Goiás? Tem umas coisas no Corinthians que é difícil de entender. Bom, a gente suspeita o que pode ser, mas é difícil, né? Nem vou falar mais para não me complicar. E o Hugo, enfim, não tem condições de vestir a camisa do Corinthians. O Matheus Bidu é aquele cara que de vez em quando cumpre, de vez em quando oscila e tá ali porque cheguei e não tem outro e beleza. E o Angileri, ok, e chegou bem, agora já tá dando uma osciladinha. Acho que também tem a ver com a questão física, né? Ele ficou muito tempo parado, mas era um cara da confiança também do Ramon e do Emiliano, e aí troca de técnico, isso acaba alterando um pouco, né, enfim, a confiança do atleta. E o Palacios nesse monte de laterais aí, obviamente não ia ter espaço, até pela questão física. Então o Corinthians procura um interessado. Agora, a pergunta que fica é quem vai se interessar por um lateral que não joga, que tem uma sequência de lesões, e que não se firma e que está há tanto tempo sem jogar. Então, não sei. O Corinthians, se conseguir fazer negócio com ele, olha, tem que dar os parabéns. Para a gente fechar, que história é essa, gente? Rodrigo Garro no Flamengo. Vou dar o crédito aqui, porque foi a única pessoa que eu vi noticiar. O nosso... Deixa eu ver, cadê ele aqui? Fabrício Lopes. Fabrício Lopes é um jornalista, acho que de um canal especializado e voltado para o público do Flamengo, né? Um blogueiro aí mais que cuida das questões do Flamengo, provavelmente tem suas fontes, e ele revelou que empresários ofereceram o Rodrigo Garro para o Flamengo e que ainda tem uma reunião para acontecer com o José Botto, que é o diretor executivo do Rubro Negro. Bom, só que o Botto está lá nos Estados Unidos, né? A gente sabe. Mas, enfim, isso pode acabar acontecendo. Agora, eu queria falar, eu realmente não consegui confirmar essa notícia com ninguém. Eu não vi ninguém dar essa informação além do Fabrício Lopes. O Samir Carvalho, acho que noticiou que o Garro tem uma proposta. E tem uma informação também dos últimos dias de que o Garro teria liberado o seu empresário para monitorar ofertas e que, se viesse uma proposta irrecusável, ele sairia do Corinthians. O Garro já teve uma renovação no meio ali da temporada passada, antes dele estourar mesmo como o principal meia do futebol brasileiro, como ele termina a temporada, o grande camisa 10. Antes disso, o Corinthians já procurou o Garro e renovou o seu contrato, estendeu o seu contrato para lhe dar uma valorização salarial, já entendendo que precisava segurar o Augusto Melo, diante de todas as coisas que ele fala, e você tem o direito de acreditar ou não, ele disse que já recebeu algumas propostas por Rodrigo Garro e que segurou o atleta. O Garro tem só 27 anos, é um meia raríssimo, raríssimo. É muito difícil você achar um jogador com a qualidade e a dinâmica que ele tem. A gente está falando de um cara da linhagem de Everton Ribeiro, de Arrascaeta,
que são meias dinâmicos. Não são meias que pisam na bola, pensam o jogo. Esse meia não existe mais. São meias, os chamados enganches argentinos, né? É aquele meia que faz o time jogar, que tem a finalização, que tem a bola parada, que constrói para o time, que cerca, que tem qualidade técnica, canhotinho, habilidoso, rápido. O Garro é um jogador raro. E mais do que um jogador raro, me parece um atleta e um profissional raro. Por isso que eu peço, de novo, eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Cuidem do Garro, pelo amor de Deus. O Garro já deu algumas demonstrações de amor a esse clube. O episódio da camisa 10, que sai do Garro e vai para o Memphis, é algo que vai estar nos alfarrábios do esporte. É algo que vai estar na história do marketing de como não fazer um negócio. Porque isso arrebentou o principal meia do futebol brasileiro no momento. Eu sei que tem uma questão de marketing envolvida. Eu sei que o Memphis tem os motivos dele e ele não está errado em pedir a sua camisa 10. Ele não conhecia o Garro quando ele assinou o contrato com o Corinthians. Ele é o camisa 10 da Holanda. O argumento dele é, quando ele no Barcelona usava 9, chegou o Lewandowski, ele tem que passar para 14. Mas o Garro simplesmente foi o melhor meia do Brasil vestindo a 10. E por mais que o Corinthians tivesse tido uma manobra para convencer o Garro de que a 8 é muito mais importante na história do clube do que a 10, os argentinos valorizam muito a 10. Vocês sabem quem vestiu a 10 como argentino a vida inteira? Vocês sabem. Diego Armando Maradona. Esse cara é um deus para qualquer argentino, para qualquer meia canhoto. Esse cara é uma entidade. Depois dele, simplesmente um cara chamado Lionel Messi. Eles usam a 10. Então, para Rodrigo Garro ter que abrir mão da 10, vocês imaginem o que isso representa e o que representou naquele momento, quando ele termina a temporada como o melhor meia ou melhor camisa 10 do futebol brasileiro. E ele tem que entregar a 10 para o Memphis Depay, que ganha muito mais do que ele, tem muito mais holofotes do que ele e que, colabora para o time, né? Inegável, mas que o Garro, né, sabe de toda a relevância que ele tem para a equipe. E ele teve que pegar a 8, que é super importante na história do clube. Mas ainda assim é de difícil entendimento. E mais do que isso, eu poderia estar aqui usando todos esses argumentos e o Garro não se importar. Ele se importou. Ele se importou. E isso foi um ingrediente. Aí tem todo esse aspecto político que vocês estão vendo, a instabilidade do clube, a perspectiva que o jogador não sabe o que vai acontecer, se o presidente vai voltar, se o presidente esse vai continuar, se vai vir outro presidente, o que vai acontecer com o clube. Então, tudo isso fez com que Rodrigo Garro tivesse colocado para o seu empresário do tipo, se tiver uma barca, eu tô nela. E eu não consigo julgar o jogador que faz isso, porque o Garro é valorizado. Fora do Corinthians. Acho que dentro também, tá? Não quero dizer que no Corinthians ele não seja, mas eu acho que ele precisa ser mais. Cuidem do Garro. Cuidem do Garro. É forte o que eu vou dizer. Mas entre os 3 principais jogadores do time hoje, você tem Memphis Depay, Yuri Alberto e Rodrigo Garro. Se eu pudesse escolher um para não vender, eu escolheria o Garro. Chico, você tá maluco? Pô, como é que você abre mão do Memphis, do Yuri e tal? Bom, entre o Memphis e o Garro, não tem nem discussão. Eu acho... E aqui está um fã de Memphis Depay. Acho que eu nem discuto a questão financeira dele nos meus vídeos. Vocês podem reparar. Tem muita gente que debate a questão financeira do Memphis e tá tudo certo. Eu não debato. Porque eu acho que ele vale aquilo que ele custa. Eu acho que o Memphis entrega. Eu acho que o Memphis, ele representa, ele se identificou com o clube, ele veste a camisa, ele foi super importante na final do Paulista. Mas assim, nos 2 jogos, tá?
da final. E isso tem um valor que ele tá na história. A subidinha dele na bola tá na história. Aqueles 10 minutos que ele ganhou naquele campo, né, naquela reta final, arrumando uma treta lá, estão na história. O Memphis é importante para o Corinthians. O Yuri Alberto é maravilhoso. Mas o Yuri, eu já entro num contexto de que o sonho dele é jogar lá, que ele pode ir e voltar, que ele já fez muito pelo clube, tá tudo certo. O Garro eu não abriria a mão. Porque quem faz esse time jogar é Rodrigo Garro. Então, assim, eu sei que vão pintar propostas. Pode ser que o Flamengo seja um interessado. E eu acho difícil porque o Flamengo recém contratou o Jorginho, que é outra função, né? O Jorginho joga um pouquinho mais recuado. O Arrasca é um cara que já não tem mais o mesmo dinamismo físico que já tivera outrora, mas está jogando mais próximo da área, está fazendo muitos gols, está na temporada mais artilheira da vida. E aí, se você tiver um banco e o Flamengo não tem problema de contratar jogadores para elenco, né? Ele tem reservas para suprir em qualidade, né? Então, o Flamengo, se tiver oportunidade de mercado, ele contrata mesmo. Agora, o Garro não seria um titular. Eu imagino que não, no Flamengo de hoje. E aí, na minha cabeça, não faz sentido. Não faz sentido. Mas me preocupa. Me preocupa pelo fato dele visivelmente estar insatisfeito com uma série de coisas, de estar preocupado com uma série de coisas e de, enfim, se tiver uma oportunidade, querer sair do Corinthians. O Fabinho Soldado tem tentado segurar o Garro, entre aspas, nesse sentido, conversando com ele, explicando a situação. Precisa fazer mais. Precisa fazer mais. Cuidem de Rodrigo Garro, pelo amor de Deus. Esse menino, ele precisa ser preservado, precisa ser protegido, precisa ser resguardado. Ele não pode sair do Corinthians. Se o Garro hoje sai do Corinthians, desmorona muita coisa. Então, assim, deixem ele lá, valorizem ele. Se precisar, aumentem de novo o salário dele, renova de novo o contrato. Né? Se precisar, entre em leilão. Não deixe ele sair. Não deixe ele sair. Porque o Garro já demonstrou que gosta do clube. Mas você precisa ter uma via de mão dupla, né? Você não pode só simplesmente gostar numa situação quando a situação não gosta de você. Então, assim, acho até que o Corinthians gosta do Garro, quer manter o Garro, mas precisa fazer um esforço para isso. Por enquanto, apenas especulações, tá? Esse período pré-janela, não estamos nem na janela ainda, né? Pré-janela, vai surgir muita coisa. E eu não estou nem duvidando da informação dos colegas, não é isso. Eu só realmente não consegui confirmar, não duvido da informação e estou realmente preocupado com ela, porque eu sei que tem outras, além dessa, da insatisfação, eu sei que teve o episódio da camisa 10, sabe? Eu sei que ele está, e eu já tinha falado sobre isso, preocupado com a instabilidade política do clube. Ele já falou em entrevistas coletivas que isso atrapalha. Então, assim, cuidem do Garro, protejam o Garro, preservem o Garro, fiquem com o Garro, tá? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau! E tem mais informações do Corinthians, galera. Anderson Talisca revelou que foi procurado pelo Corinthians na janela do fim do ano passado. Segundo o jogador, houve conversas com seu empresário, mas sem avanço, já que ele não tinha interesse em retornar ao Brasil naquele momento. Talisca, que atualmente defende o Al Nassr e também atua como cantor sob o nome de Spark, comentou que torce para o Bahia e Corinthians, o que acostuma gerar especulações sobre sua volta ao país. De forma descontraída, o meio-atacante ainda brincou sobre sua possível parceria musical com Memphis Depay, atacante do Timão e também cantor. Acho que a torcida ia gostar bastante, mas primeiro a entrega teria que ser no campo. Ia sair uma música legal, afirmou. E é isso aí, galera. Essas foram as informações de hoje, tá bom? Espero que tenha gostado. Se você é corintiano, se inscreva no canal, tá bom? Deixa seu like e ativa o sininho das notificações para não perder no vídeo, tá bom, galera? Até o próximo vídeo e vai, Corinthians!